Esse podcast é apresentado pela Copastor. Bem-vindos ao voo do Saída de Emergência com destino ao conhecimento. Eu sou a Bruna Valúrcio e junto com Daniel Amorim vamos conduzi-los no bate-papo de hoje. O propósito desse podcast é elevar a consciência por meio da construção colaborativa de conteúdo, transbordando para a sociedade a nossa cultura e valores. Tripulantes, microfones em automático. Emma Watson declarou: parece que quanto melhor eu me saio, maior é o meu sentimento de inadequação. Porque penso que, em algum momento, alguém vai descobrir que eu sou uma fraude e que eu não mereço nada do que conquistei. Você se percebe nessa fala? A síndrome do impostor, que segundo a psicóloga Gail Matthews, atinge 70% dos profissionais bem-sucedidos, principalmente mulheres, nos leva a desqualificar nossas conquistas pessoais e profissionais. E, em consequência, gera um sentimento de não merecimento e desqualificação para o cargo ou a tarefa. Oferendas para santos, preces antes de dormir, obras do acaso ou simplesmente sorte. Há pessoas que acreditam em suas conquistas a tudo, menos ao próprio mérito. E você, a quem acredita suas vitórias? Oi, gente, tudo bem? Não, acho que foi demais, né? Muito animada. Oi, gente, tudo bem? Acho que agora foi muito sério, né? Você já ouviu falar em síndrome do impostor? Se você der uma busca rápida no Google, você vai encontrar diversas conclusões. Mas, basicamente, o que é? É isso que eu acabei de fazer. Nunca o que você está fazendo tá bom, né? Você sempre precisa melhorar, você sempre se auto-sabota. Eu coloquei esse exemplo aqui para mostrar para vocês de forma simples o que acontece com a maioria das pessoas que provavelmente você deve conhecer, se não acontece com você também. Então, trazendo para uma definição mais simples ainda, ela é nada mais do que um desvio de autopercepção, né? Que o nosso cérebro ele tem uma tendência natural de se auto-sabotar, criando sempre limites, medos relacionados às nossas capacidades como forma de proteção ao fracasso. Quando a gente se encontra numa situação desafiadora ou com muita responsabilidade também, quando tem um nível de cobrança muito alto, a nossa autossabotagem começa a agir. E ela afeta a nossa segurança, a nossa autoestima. Ela acontece comigo, como eu falei, estou aqui em local de fala, mas eu quero saber com a nossa convidada, a Júlia, porque mesmo quando a gente atinge bons resultados, nós temos a tendência de atribuir as nossas conquistas a fatores externos, mas nunca ao nosso mérito, nunca à nossa capacidade de fazer aquilo bem feito. E aí, Júlia, como que a gente faz nesse caso? Por que isso acontece? Bom, eu adorei o exemplo. Isso, acho que a maioria das pessoas já passaram por essa sensação, que a síndrome do impostor é muito, muito comum, mais do que a gente imagina. E por que isso acontece? Primeiramente, para o nosso cérebro. Nosso cérebro ele tem um processo de nos proteger de qualquer ameaça, né? Então, ele está sempre reforçando o fracasso. Por isso que ele foca no que é mais difícil, foca no que é ruim. Por isso que tem essa tendência para o pessimismo. Então, quando a gente reforça um ciclo de que alguma coisa ruim pode acontecer, a gente está lá, né, no passado, que já aconteceu, ou no presente do que vai acontecer, e quanto mais a gente se sente ansioso, inseguro, com essas habilidades que a gente tem, com esses comportamentos, mais a gente pratica a autossabotagem. E aí, o que acontece? A gente acaba desqualificando, né, nossas conquistas pessoais, baseada nesse processo, e aí a gente tem esse sentimento de não merecimento. E aí é um ciclo que se vicia, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu estava vendo uma entrevista da Bruna Marquezine, né, que é uma atriz, e ela estava falando o quanto, toda vez que ela vai fazer uma personagem, ela se sente uma fraude. Ela fala, vamos descobrir. Nesse personagem, vamos descobrir. Então, ela entra em cena falando, não, mas calma. Isso eu não fiz o melhor, né? Não, calma. E aí, isso o que é isso? É a ansiedade, a insegurança. E aí, ela pratica a sabotagem. Ela fala que muitas vezes ela já
antecipa, fala, gente, eu não gostei dessa cena. Ou, ao contrário, antes de entrar em cena, ela já fala, hoje eu não estou no meu melhor dia, eu não pratiquei muito. Ela sempre tenta antecipar esse desafio, porque é uma insegurança. E aí o que acontece? Ela se auto-sabota. E existem vários sabotadores, né? A gente pode deixar isso para um outro podcast, mas os sabotadores, eles trazem esse crítico, né? Esse perfeccionismo. E aí isso gera uma insegurança e isso faz com que a gente adie, que a gente não faça. Tem um outro exemplo que eu gosto muito, que é de uma amiga que ela foi fazer ela é do Rio Grande do Sul, de uma cidade pequenininha, e ela foi fazer uma faculdade nos Estados Unidos, a Yale, que é uma das faculdades melhores que existem, em psicologia principalmente. E quando ela passou, ela conseguiu passar, né? Uma prova super difícil. Ela estudou bastante, se dedicou, passou, né? Conseguiu uma bolsa, estudou lá fora. E quando ela chegou lá, ela viu o tamanho do desafio, porque geralmente a síndrome do impostor ela tem a ver com o desafio, o tamanho dele. Se for algo simples, pequeno, não é difícil cometer isso. Mas quando é uma coisa desafiadora, algo que você se sente desafiado, geralmente é um lugar quando você se coloca, quando alguém te cobra algo, né? E você entende que você tem que ser autoridade naquele assunto. Então, ela foi para Yale, quando ela passou, ela viu os grandes, né? Os cientistas que descobriram a cura do câncer, que descobriram, que ganharam prêmios Nobel. Aí ela falou, o que eu sou perto disso? Eu não estou merecendo estar aqui. Então, eu acho que não sou suficiente. E aí começa a vir aquele... a gente chama isso, lá na Learn to Fly, na plataforma, a gente chama isso de os gremlins, são os autossabotadores. Então, os gremlins começam, né? Não, você não é suficiente, você não é suficiente. E aí você se sabota, você desqualifica e muitas vezes você não aceita. Eu já ouvi várias histórias de mulheres, principalmente, que não aceitaram cargos que estudaram muito para estar lá, que tiveram qualificação, que chegaram no momento da entrevista final, subiram. A própria Rafa Brits, que fala com autoridade desse assunto, lançou um livro, ela falou que ela teve um processo de trainee super extenso. Quando chegou na entrevista final, ela foi na entrevista, na verdade, mas quando o RH foi atrás dela, ela sumiu do mapa. Ou seja, por quê? Porque o seu cérebro está te protegendo disso, né? O autossabotador é um momento é uma proteção burra, digamos assim, do seu corpo. Porque em algum momento você teve essa proteção, né? Para você não ter frustrações, não gastar energia com algo novo. Então, o nosso cérebro, a gente tem que saber racionalizar essas questões para conseguir entender o que de fato é o medo, que de fato a gente tem que fugir daquela situação, né? Que de fato vai nos fazer mal, ou que é só o medo do desconhecido que vai também trazer essa síndrome. Júlia, você comentou ali um pouquinho na sua apresentação do seu trabalho na Learn to Fly. A gente queria explorar um pouquinho mais desse trabalho, principalmente entender se ser impostora ou se fazer essa autossabotagem foi um dos propulsores que te motivou, enfim, a ajudar outras pessoas aí dentro do mercado. Eu acho que a questão de você ver, acho que tem uma questão das mulheres, né, que eu apoio muito essa causa das mulheres, de ter o lugar de fala, de conquistar novos cargos de liderança e de poder, que eu acho que tem muito a ver com essa síndrome, porque isso é visto em qualquer pessoa que atinge um cargo mais alto, venham esse questionamento se deveria ou não estar ali, mas principalmente com as mulheres que sempre tiveram essa questão da dúvida, né, se são capazes ou não. Não sei se a síndrome foi um gatilho, mas com certeza desenvolver essas habilidades socioemocionais para você conquistar mais bem-estar e mais um sucesso, porque com o sucesso, né, cada um tem uma visão do sucesso, mas se você ter o sucesso de acordo com seus valores, de acordo com o que você acredita, sem ter esses empecilhos sociais, culturais, e aí você consegue trabalhar muito melhor essas questões do cérebro que todos nós temos, né? Legal, fazer até uma dobradinha aqui, que você já deu uma abertura aí, você falando dos sabotadores. Você falou para deixar para um outro podcast, mas a gente aqui é ansioso, a gente queria escutar um pouquinho de você agora. Lógico, se você puder ser um pouco mais até objetiva, mas para a gente entender quais são esses outros sabotadores. Claro, vamos lá. Os sabotadores... Os gremlins, né, que você falou aí, os né? gremlins, os gremlins.
eles surgiram na nossa vida quando a gente era pequeno, né? Tudo acontece na nossa infância. E aí, ao longo da vida, a gente foi entendendo que esses sabotadores são situações quando você sente que você precisa fazer algo e aí, de repente, você procrastina, né? E você precisa fazer um relatório e aí você procrastina esse relatório. Mas você sabe que aquilo é importante, você sabe que você precisa realizar, mas, de alguma forma, o seu cérebro fala, vamos depois, porque tem aquele ganho primário, que é o prazer imediato, né? De não passar pela essa dor, que é um desafio. E quando você volta na infância, você entende que, por algum motivo, uma proteção do seu cérebro, do seu corpo mesmo, com você acaba criando mecanismos de defesa. Então, procrastinação, ou você é uma pessoa crítica demais, porque talvez seus pais fossem críticos demais com você, e aí você se torna pessoas críticas, e seu sabotador principal é o crítico, né? Ele é o pai de todos, digamos assim. Então, existem os sabotadores, existe o crítico, que é o crítico que sempre vai existir lá. E aí, dentro e embaixo dele existe o esquivo. Então, o que é o esquivo? Aquela pessoa que não quer ter conflitos porque quer agradar a todos. Isso tem a ver também com a síndrome do impostor, né? Então, quando você faz de tudo para agradar o outro, para não descobrir a farsa que você é. Então, você vai fazer de tudo. Isso acontece muito no começo dos trabalhos, né? Quando você começa um trabalho novo, tem aquela sensação, preciso mostrar uma melhor, mas eu quero agradar a todos. Isso faz parte de um pertencimento, né, do ser humano, que todos nós queremos ser amados, aceitos e pertencer. Então, por exemplo, o esquivo é um deles. E aí você acaba se esquivando de conflitos, quando na verdade o conflito vai te trazer algo positivo, né? Que é você conseguir colocar a sua ideia no mundo. Se você foge daquilo, você está fugindo de algo importante, muitas vezes. Então esse pode ser um sabotador. O prestativo é um sabotador. Quando eu falo até que existe um procrastinador solidário, né? Quando você fala assim, não, mas espera aí, eu não vou fazer esse relatório agora, mas eu vou ajudar minha avó no supermercado. Ou eu vou ajudar minha mãe com uma questão da casa dela. Nossa, mas eu estou sendo uma pessoa maravilhosa. Olha isso, né? Que maravilhosa que eu sou. E, na verdade, você vê que isso pode ser um autossabotador também. Não tem nada de errado fazer mal bem para os outros, pelo contrário. Mas a partir do momento que você deixa de fazer algo que você sabe que é importante, que é essa prioridade, para fazer algo para o outro, isso também é um sabotador. Eu digo esses dois porque eles são os meus sabotadores. Estou aqui abrindo o jogo com vocês. E eles podem, sim, me atrapalhar em qualquer desenvolvimento, em qualquer apresentação ou situação que eu queira me desenvolver. Então, por exemplo, aí pode surgir o síndrome do impostor, né? Quando eu entendo que eu tenho que fazer aquela tarefa, mas eu não acho bom o suficiente, eu vou deixando para lá, vou sendo prestativa, vou sendo esquiva. E aí, então, os sabotadores entram nessa questão. Existem 7 né? Existe um livro que fala sobre isso, que são 7 sabotadores. Depois eu posso deixar o nome direitinho para vocês. E aí, ele é bem legal porque você consegue fazer o teste, você consegue descobrir quais são os sabotadores. Eu posso deixar o link para vocês para acessar, que daí é um teste super rápido e você consegue descobrir quais são os 2 principais. E aí, quando você identifica isso, dá uma clareza. Você fala, caramba, eu acho que eu sou isso mesmo, né? Eu acho que eu sou autorrealizador demais. Tem aquele hiperrealizador, tem aquele hipercrítico. Então, você consegue entender aonde você está e como fazer para desenvolver isso. Legal. Júlia, você falou, né, sobre isso se desenvolver na infância, né, seu impacto também de situações. Você acha que, na sua opinião, crianças que são muito cobradas, né, o tempo todo, de serem perfeitas, você acha que se tornam adultos, ou não necessariamente adultos, né, mas elas vão carregando esse peso, ou não necessariamente só as crianças que são cobradas pelos pais, de serem sempre aquelas crianças que sempre tiram boas notas, que sempre têm um bom comportamento, elas têm a tendência de se tornarem adultos com essa questão da autossabotagem maior, ou não tem relação? Olha, é muito difícil, né, a gente responsabilizar a questão dos pais nessa situação. É claro que eu falo que mais do que o fato que acontece é o significado que a criança deu naquela situação. E ela deu um significado
irracional, com o sistema límbico, que é o sistema mais emocional, porque não tem essa consciência, não está desenvolvido ainda essa parte racional. Então, eu digo que os 3 filhos da mesma mãe, do mesmo pai, podem ter experiências completamente diferentes naquela situação. Então, os pais podem ser muito críticos com notas, com e ele se tornar um médico e usar isso para quebrar as barreiras, estudar e passar as melhores faculdades e conseguir ser um profissional e realizado, né? Porque ele quis, não porque os pais simplesmente quiseram que ele fosse médico. Mas o segundo filho pode ser uma pessoa frustrada, porque ele se sentia muito cobrado, e aí ele ficava ansioso e não conseguia fazer prova. Então, daí ele tem aversão a provas, a testes, e se dá muito mal em situações. E tem o terceiro que simplesmente nem ligou para isso, foi uma questão natural e não teve nenhum impacto. Estou dando 3 exemplos diferentes, porque, claro, que a nossa educação, mas é mais o significado que a gente deu naquela situação, entende? É claro que a gente fala aqui, ser crítico demais, aí vem nas feridas emocionais que você consegue identificar, que todos nós temos, então todos nós temos nossa criança interior ferida, e é importante identificar isso, para a gente conseguir trabalhar essa questão, então, do abandono ou da rejeição. E veja bem, por exemplo, o abandono. Não é porque os seus pais te abandonaram, às vezes seu pai e sua mãe só foram trabalhar, mas você tem aquela ferida emocional de que foi abandonado. Porque a criança não tem essa percepção. O cérebro está em desenvolvimento. E aí isso pode trazer uma ferida para o adulto, que pode trazer um sabotador, que entra nessa linha também de proteção, de ser muito crítico, né, ou de abandonar, enfim, aí tem várias variáveis que podem levar o adulto a ter comportamentos que são negativos, né, que trazem prejuízo para a vida deles. Eu digo que a partir do momento que traz algum tipo de prejuízo, aí a gente tem que ver um desenvolvimento daquela questão, né? Então, pode ser tanto uma coisa ligada à sua infância, como algum gatilho que você desenvolve, enfim, durante um relacionamento com outra pessoa, durante algum tipo de trabalho que você é contraposto ali, talvez a alguma situação né, que te leve a criar algum tipo de gatilho, de te afastar que aquele tipo de situação se repita novamente. E aí, Júlia, eu queria explorar um pouquinho mais de um tema que você já até deu uma pincelada, que é sobre as mulheres, né? Porque quando a gente fala da síndrome do impostor, enfim, ela abrange todo mundo, todas as pessoas, né? Eu acredito que a gente tem aí desde crianças, adultos de ambos os sexos, lidando com essa questão, mas também, é claro, né, que as mulheres são mais acometidas da síndrome do impostor. E eu queria que você trouxesse para a gente um pouquinho mais no detalhe do porquê, qual que é a causa. Bom, eu acho que tem uma questão histórica, né, na nossa sociedade, machista, então as mulheres, elas estão você pode ver aí, tem os dados, né, as mulheres, a liderança das mulheres agora estão de 50 anos para cá, está crescendo, mas muito pouco. Tem uma pesquisa que mostra que para as mulheres ganharem o mesmo salário, exercendo o mesmo cargo que os homens, ainda vai demorar 287 anos, ou mais ou menos isso, assim, se eu não me engano, esse dado. Até o Burger King, ele fez uma campanha do Estária falando, explorando esse fato de que, poxa, quanto tempo demora para você receber o que você precisa, o que você determina, né? Poxa, você tem o mesmo cargo que o homem, mas você vai demorar quase 300 anos para ganhar um salário equivalente àquilo. Então, a mulher, ela tem que se provar 10 vezes mais do que o homem, né? E aí tem outra pesquisa que mostra que quando tem alguma vaga de emprego, e os homens, eles têm 30% só de qualificações dentro do que é determinado para se inscrever, ele já se inscreve na vaga. A mulher não, ela espera ter 100%. Ou seja, o homem pode ter lá o inglês básico, mas ele estão pedindo o inglês avançado. Vou lá, é mais cara de pau. Por quê? É uma questão cultural. Ele cresceu com essa questão de vai lá, se arrisca, sobe na árvore. Não, isso é legal, né? Então, ele é colocado no mundo para vai, se arrisca. E a mulher não, né? A mulher quer
que é levada a falar, não, mas ela tá muito levada, não, né? Ela tem que brincar de casinha, de boneca. Então, eu acho que tá mudando muito, tá? Tá trazendo exemplos muito da geração que a gente vem, né? Eu digo, mais do que a gente viu passando, mas ainda é presente, sim. E eu acho que, por isso, as mulheres, elas têm que se provar mais. Então, você vê a própria Michelle Obama, a Michelle Pfeiffer, várias mulheres, assim, que exercendo altos cargos e cargos de evidência, elas falam que já passaram por essa síndrome do impostor. Ou seja, elas sentiram de alguma forma que não mereciam, que tinham essa autodepreciação, que tinham essa questão também que tem que enfrentar, né, de falar, não, eu mereço estar aqui, não é porque eu sou mulher, você ainda tem essa barreira cultural de se provar ser mulher. Então, é um obstáculo maior aí para as mulheres. Mas que eu tenho certeza que isso está melhorando, pouquinho, e eu acho que os homens podem ajudar muito nessa questão de olhar como aliados, né, nossos nessa luta. Um outro recorte também, Júlia, as mulheres e as mulheres negras, então, né, tem essa questão que é muito mais desafiadora de sempre ter que provar, de nunca, de não se sentir pertencida, né, a determinados ambientes, ao ambiente corporativo, dependendo da condição, tanto social quanto a questão também profissional, tem que sempre se autoafirmar em tudo e reverter toda aquela a visão que a sociedade tem com relação à mulher e à mulher negra, né? Só quis complementar mesmo porque, de fato, a gente percebe essa diferença, né? Sem dúvida. Eu acho que tem várias lutas e eu acho que a luta da mulher negra é a que a gente tem que olhar cada vez mais, com um olhar cada vez mais aliado. As mulheres, eu estava lendo até um negócio sobre os artigos, quantas mulheres elas têm que cada vez mais se ajudar, né? Serem aliadas uma das outras. E não... isso vai ajudar, inclusive, nesse processo todo, né? Eu vejo muitas mulheres, não, porque queriam difamar, porque a gente cresceu com essa coisa da competição. Inclusive, isso é um dos sintomas que a gente consegue ver de quando a gente entende a síndrome do impostor, quando a gente compara muito uns com os outros. Uhum. Quando você entende que existe lugar para todas, para todos, né? E que a gente consegue, sim, ter nosso melhor, e isso não vai anular a posição do outro nessa situação, pelo contrário, vai potencializar. Quando mulheres negras colocam... estão no poder, e aí você fala, caramba, tipo a Oprah, né? Ela tá ali, você fala, caramba, eu posso conseguir, eu consigo chegar lá, existe lugar para mim também. Então, eu acho que a gente tem que ver com esse olhar de sororidade, sabe? Essa questão que eu acho que falta muito ainda, esse olhar de colaboração, de compaixão. Acho que é importantíssimo isso, nessa luta da igualdade. E para a gente conseguir, além da questão do cérebro, conseguir também quebrar esses obstáculos culturais que a gente tem. Legal, tá fazendo um recorte aí, saiu, não sei exatamente, mas saiu um filme novo aí da Disney, né? Se não me engano, acho que acredito da Sereia, e ela a atriz é uma mulher negra, né? E é muito bacana porque isso empodera muitas crianças e tem uma sacada muito interessante que eu estava lendo numa reportagem, é que é uma, vamos dizer, uma heroína nova da Disney com a pele negra. Não é assim, a Barbie, que era branca, agora tem-se uma Barbie também negra para mostrar essa inclusão. Não, a gente não precisa forçar uma personagem que está ali colocando uma outra pele, não. A gente pode trazer as outras heroínas que tem inúmeras aí dentro do mercado. E, Júlia, seguindo essa linha, falando, enfim, explorando um pouco mais esse campo do porquê a mulher sofre mais, que você já trouxe uma baita contextualização, como que nós, homens, a gente consegue ajudar mais? Porque eu acho que aí são vários aspectos, né? Lógico, governo tem o papel dele, ele tem que incentivar mais, ele tem que criar mecanismos, enfim, leis que deem
qualidade e isonomia para todo mundo. Está todo mundo fazendo o mesmo cargo? Porque tem-se diferença de salarial, não tem por que ter. Mas, enfim, como a gente também no dia a dia, com talvez ações menores, a gente pode ajudar cada vez mais a empoderar mulheres para que elas se desafiem mais, né? Porque você trouxe também o contexto aí da infância, que a mulher não pode se desafiar mais, é mais o menino. Como que a gente pode ajudar nesse contexto? Muito legal, gostei. Eu acho que as mulheres, né, eu falei da questão das mulheres, de se unirem, de ajudarem, de entender isso, não como uma competição, mas como uma inspiração. E o homem, nessa situação, eu acho que é a gente muito importante, que é quando você, alguns exemplos, né, quando você estiver em rodas com amigos, em vez de você apoiar comentários machistas, você ser aquela pessoa que vai silenciar e falar, olha, eu não concordo com isso, porque nessas situações são as situações mais difíceis, né? É muito fácil a gente falar numa roda com mulheres, o homem falar, nossa, não, mas eu apoio causas feministas. E aí, quando tá num jogo de futebol, ou tá numa roda, e aí vem comentários machistas, por exemplo, de líderes com estagiárias, não, aquela estagiária, aquela gostosa, aquela... Então, assim, quando você entra nisso, você já desmerece a mulher nessa situação. E aí você abre um espaço para outras pessoas também falarem. E isso só contribui para que isso aumente e aumente a desigualdade, aumente esses anos, né, que nem eu disse aqui, de igualdade, para a gente conseguir ter essa igualdade salarial, igualdade em todos os sentidos, né, perante a sociedade. Eu acho que, além dessa fala empoderada de conseguir mostrar que as mulheres estão ali, que têm a mesma capacidade, também como líderes, contratar mulheres, né? Como mulher, infelizmente ou felizmente, a mulher ela acaba se cobrando mais, a mulher vai fazer mais, então ela vai conseguir entregar mais. Eu tenho um amigo meu que até fala, eu só contrato mulher, porque a mulher ela é mais comprometida. Estou querendo generalizar, eu odeio generalizar, tá, gente? Mas aqui a gente está trazendo um assunto que toda generalizando, porque tem dados aí, é claro que tem sempre as exceções, mas assim, eu acho que a gente tem que fortalecer essa questão da mulher no mercado, abrindo espaços de fala, conseguindo combater esse machismo no dia a dia, que eu acho que é um dos principais fatores que vai minando a mulher, sabe? Em ambientes corporativos, principalmente, piadas, porque outro dia eu estava até vendo um depoimento de uma mulher falando que ela tinha passado de todas as etapas, né, de trainee e tudo mais, e aí ela chegou na hora da entrevista, numa sala, né, de reunião, e falou assim, e aí o presidente, ou enfim, esse cargo de liderança falou para ela, até que enfim uma mulher para florear essa reunião. E aí você fala, aí vem aquela situação, aí vem aquela síndrome impostora assim pesada, falando, nossa, se bobear, acho que eu tenho que ficar quieta e só sorrir, porque já que muita, né? São muitas questões aí que tem que quebrar. Então, se os homens conseguirem trazer essa consciência, eu acho que a palavra aqui é consciência, e conseguir combater conscientemente, não deixar no automático, porque eu sei, todos nós temos comportamentos machistas. Mulher, a gente foi criada nessa sociedade. Então, se a gente conseguir combater de alguma forma, com pequenos atos no dia a dia, saindo de grupos que não fazem sentido, sabe, criando seus filhos diferentes, então mostrando o outro lado. Poxa, pode brincar de boneca também, a mulher pode subir em árvore e jogar futebol. E aí isso eu acho que vai abrindo um espaço de outras possibilidades, né? Legal. E agora eu vou propor aqui um game, Júlia, que eu vou chamar aqui a Bruna para ela falar qual que é o autossabotador dela, se ela tiver, enfim, se ela tiver a vontade para falar. E a ideia é que você, enfim, explique um pouquinho mais desse sabotador, do tipo do sabotador, e traga algumas dicas práticas de como ajudá-la a sair dessa. Tá bom, combinado. Legal? Você topa, Bruna? Opa, top. Então vamos lá. Tá pronto, que a minha lista é grande. Brincadeira. Mas você estava falando sobre a questão da mulher e tal, e aí, até aproveitando esse momento que eu posso expor essa questão que eu tenho,
Eu me lembrei, eu não dirijo, né? Eu não dirijo, eu não tenho carteira de habilitação e eu nunca dirigi na minha vida. Eu nunca engatei, eu não sei nem onde que fica a embreagem, não sei. E eu tenho notado, ontem mesmo eu estava conversando sobre isso com meu marido, e você falando, eu fui lembrando disso, que essa é uma situação que me incomoda muito, porque eu agora estou indo para o segundo filho, eu vejo a necessidade que é, né, eu ter essa independência de dirigir, e é uma coisa que eu me auto-saboto. Eu já tentei, e quando eu estou quase na etapa final, eu digo, não, isso não é para mim. Não, eu acho que nessa vida eu não vou dirigir, e eu nem tentei, sabe? Eu nem cheguei na etapa prática e eu já tentei 2 vezes, e eu mesma, por motivos que não são externos, eu coloco algum empecilho, digo, não, não vou conseguir, eu acho melhor eu não tentar, porque isso não é para mim. Nunca me interessei. Mentira, eu me interesso sim, eu sempre quis dirigir, mas eu falo para as pessoas que não, aquela coisa blasé, que isso não me interessa, que eu tenho outros interesses na minha vida. Não, para quê? Aí hoje em dia, não, eu tenho Uber, eu moro perto do metrô, para que eu vou dirigir? Então, você falando, eu fui me recordando dessas coisas, né? Então, eu acho que nesse caso tem a ver com essa questão da mulher mesmo, né? De ser autossabotada, mas e aí, uma que eu uso muito é de sempre. Eu brinco até com a minha equipe com relação a isso, de ser pessimista. Eu falo, gente, aqui nós trabalhamos com pessimismo, hein? Porque eu nem sei se vai dar certo ou se vai dar errado, mas eu já chego falando assim, vai dar tudo errado. Falo brincando, né? Mas por dentro, internamente, eu penso dessa forma em todos os âmbitos da minha vida, né? Eu tento transformar isso, né, para, claro, não refletir na vida profissional e também na vida pessoal, mas é muito difícil para mim. Eu sempre, com aparência, por exemplo, também, que é a autoestima também com relação à aparência, quando eu não sei escutar elogios, então se alguém me elogia, eu faço alguma brincadeira, ou às vezes quando eu me arrumo e eu chego no lugar, eu não deixo nem as pessoas me elogiarem, que eu já chego com, sei lá, com alguma coisa, com alguma piada pronta para não existir essa possibilidade de ser elogiada, porque eu não sei receber elogios, não sei. Já falei algumas vezes assim a frase, eu prefiro que alguém diga que eu sou inteligente do que eu sou bonita, e não, todo mundo gosta de ter, né, dar aquela massageada no ego. Então são coisas que eu vou observando que numa somatória eu cheguei nessa percepção da autossabotagem, mas faz pouco tempo que eu percebi isso. E o humor é uma coisa que eu uso muito, 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 muito. Eu faço muito a brincadeira para já a pessoa não chegar, porque eu já acho que alguém vai me, sei lá, vai me criticar. Então eu falo, não, se vai me criticar, eu vou me criticar antes. Eu não vou deixar ninguém fazer isso comigo. Então eu já chego nessa defensiva e do humor. Qual que é essa autossabotagem, a questão do humor e do pessimismo? Acho que são as principais que eu tenho. A gente Muito pediu uma, legal. ela já deu um book, né, Júlia? Eu falei que não eram poucas. Adorei. Nossa, tem muitas coisas aqui. Primeiramente, eu vou te falar uma coisa, eu vou confessar que eu também tinha uma questão com a direção, né? E eu lembro muito bem que na minha autoescola eu tinha um instrutor que era péssimo, grosseiro. Ele fazia tudo, falava que eu tinha que pagar para ele para conseguir fazer lá o teste. E isso me deu uma insegurança para a direção, porque de fato eu não aprendi a dirigir antes, eu não sabia, então eu fui lá para aprender. Tive que fazer mais outras aulas em outro lugar. E aí eu comecei a dirigir. Eu fiquei agora 3 anos sem dirigir, porque eu mudei de casa, acabei não tendo carro e tal. E aí eu falei, bom, não vou dirigir. Vou deixar, é a mesma coisa. Eu me identifiquei super com a sua fala. Não, eu vou deixar, eu moro perto, é um Uber. E aí quando eu entendi que tinha um carro disponível, que eu podia, né, dividir, e eu precisava, porque, né, é muito mais fácil, eu comecei a entender que existe uma questão, mais do que os autossabotadores, né, falando da questão do medo, que é algo que faz parte da nossa vida, né? O medo, ele é uma emoção vital.
Ele é importante para nossa sobrevivência. E por que você fala do pessimismo também, já fazendo esse link? Porque ele também faz parte da nossa sobrevivência, da nossa parte mais antiga do nosso cérebro, que é essa parte de focado na sobrevivência. O cérebro quer gastar menos energia, quer te proteger de tudo, ele quer antecipar tudo de ruim que pode acontecer. Então, por que existe, quando existem 150 mil comentários positivos no Instagram para aquela pessoa famosa lá, influenciadora, e existe um comentário ruim e ela vai focar naquele comentário ruim? Porque o nosso cérebro, ele tá, é uma questão até vital nossa, sabe? Para conseguir sobreviver, ele vai lá e foca naquele comentário ruim, porque aquilo é uma ameaça. Ele identifica de alguma maneira que é uma ameaça. E isso, para dirigir também. E aí, a melhor forma de combater esses medos, né, é a terapia de exposição. Como que você faz isso? Lógico, você tem que ter um preparo, então você tem que saber como dirigir, né? Não vou falar para você pegar um carro e falar 5 a 3, vai, acabou. Não, você tendo a aula, você entendendo que você tem essas questões todas bem elaboradas, você sabe, você já aprendeu, né? Tudo que a gente está falando aqui, tipo, quando a pessoa sente essa síndrome do impostor, quando você já tem isso elaborado, você sabe que você tem as competências necessárias para aquela situação, aí é uma terapia de exposição. Então, você sabe que está preparada, você sabe que você precisa, sabe que você quer, e aí você tem que ir pela exposição. Como que você pode fazer isso? Claro, com a ajuda de um profissional. Tem terapias, a terapia cognitiva comportamental aborda muito essa questão de fazer terapias de exposição. No caso, eu fiz por mim mesma. Eu lembro que eu falava assim, eu vou dirigir hoje. Vinha aquele frio na barriga, vinha aquela situação de que não vou conseguir, já vinha aqueles cenários todos possíveis, se eu bater o carro... E aí, eu ia, com medo mesmo. E aí, quando você vai entendendo, o cérebro vai entendendo que aquilo não é mais uma ameaça, que, pelo contrário, traz benefícios, então, através da repetição e do tempo, você vai lá, hoje eu vou até a padaria. Fui. Hoje eu vou... Aí, no dia seguinte, hoje eu vou até a padaria de novo. Você fica uma semana indo para a padaria todos os dias. Aí, no dia seguinte, você muda. Você vai para a casa da sua mãe, um pouquinho mais longe da padaria. E aí você vai criando uma repetição que o cérebro entende que não mais é uma ameaça. E isso é a mesma coisa do pessimismo. Eu trago essa questão do dirigir, mas o pessimismo, quando você começa, eu vou propor aqui um exercício para você e para quem também estiver se identificando com essa situação. O primeiro passo, sem dúvida, é identificar seus sabotadores, os seus medos, né? Porque nem sempre os medos, uma coisa tem a ver com a outra, mas nem sempre está ali dentro dos sabotadores, né? Eles vão trazer isso para sua vida, mas assim, esses gremlins, né? Como que a gente consegue identificando? Quando você identifica, começa a anotar. Pega um diário, que eu falo que é o diário emocional. Começa a anotar tudo que você sente diante daquela situação. Quais são os sentimentos, quais são os pensamentos que vêm naquele momento. Geralmente é a ansiedade. Geralmente a ansiedade, ela vem muito forte. Já comprovado que quem sente esse desconforto, né, essa insegurança, tem a ver também com essa ansiedade que vem, que é o medo do futuro, né? Que é o medo do que vai acontecer, quando a gente não tem esse controle. Então, quando a gente consegue fazer esse balanço, escrever tudo que você vai ganhar de bom naquela situação e tudo que você vai ganhar tudo que você pode perder se o pior acontecer. Eu pensei, o que pode acontecer de pior se você bater o carro? Dentro da cidade, é óbvio que não pegando estrada. Então, essa já é uma outra etapa que eu estou aqui desenvolvendo, que é para pegar a estrada, que eu ainda não cheguei lá. Mas, só de eu pensar, por exemplo, que eu peguei a estrada há 10 anos atrás, já consigo entender que aquilo não aconteceu nada, que eu consigo, né? Não preciso ser o carro que vai correr mais. Ou, por exemplo, se eu sei que eu vou dirigir, eu sei qual que vai ser o ganho. Vou conseguir independência, autonomia, vou conseguir chegar mais rápido, vou conseguir ter conforto. O que eu perco dessa? O que eu posso perder? Vamos dizer pior. Bater o carro, que pode sofrer o quê? Pode ter um prejuízo, mas ninguém... pensar que aquilo não é o fim do mundo, né? E que, assim, se você dirigir certinho, dentro das regras, não vai acontecer um acidente.
Então, é entender que o que você consegue controlar naquela situação e que muita coisa a gente não consegue controlar em nenhum momento na vida, né? Eu acho que essa é a grande magia aqui. Você entender que você pode trabalhar as competências cognitivas, socioemocionais, nas habilidades, mas que a partir de um momento você já fez seu melhor, o resto não depende de você, né? Então, uma palestra, você pode se preparar, você pode fazer respirações, você pode estudar o tema, você está preparada. Mas o medo, ele vai vir, até porque, não sei se vocês sabem dessa informação, as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Tem uma pesquisa na Inglaterra que mostra isso. E você fala, caramba, por quê? Não é o medo de falar. Se você for na frente do espelho, você não vai ter medo de falar. Você vai falar um monte de baboseira, você vai falar com tudo. O medo é do que vem ali, do julgamento, que as pessoas vão falar, tudo que vem nesse pacote. E isso o cérebro entende. Não, não vai lá, não. Você está muito gostoso, você está muito na sua zona de conforto, fica aqui. Só que se você vai sempre ouvir isso, né, que é essa parte mais instintiva, que a gente tem esse diferencial, né? Poxa, a gente tem racional, que os outros animais não têm. A gente tem que usar isso a nosso favor, que é identificar o que é o medo real e o que não é, né? O que é a nossa cabeça que está fazendo ali os pensamentos de acordo com algum trauma, alguma situação, alguma coisa cultural, né? Ah, tinha que ser mulher na direção, tinha que fazer não sei o quê, né? E engraçado, porque na minha casa, eu conto, minha mãe dirige pra caramba, dirige bem pra caramba, e quem tinha acidente de carro era meu pai. E mesmo assim, eu entendi que foi naquela situação, com aquela pessoa que estava me ensinando, né? E aí eu trago a responsabilidade para mim. Ou vou ser uma vítima pro resto da vida. Nossa, coitada de mim, que passei por essa situação. Não, gente, vamos lá, a gente é adulto, a gente tem que ressignificar e pegar ferramentas para a gente conseguir elaborar essas questões, né? E passar com ações. Eu falo que a consciência é o primeiro passo. Agora, se você não colocar ações no dia a dia, você não vai elaborar aquilo. Você tem que precisar de treino e tempo. Eu falo os 2 T's poderosos aí para elaborar. Legal. Eu não vou deixar o Daniel passar dessa daqui, não. Você também vai mostrar pra gente, você vai se expor aqui, você tá aqui para isso. Ah, um feitiço contra o feiticeiro? Exatamente. Me fala aí, Dani, um sabotador que você tenha para a Júlia analisar. Não sei se chega a ser um auto-sabotador, mas às vezes eu me cobro muito de algumas coisas, sabe? Então, por exemplo, sei lá, eu vejo alguma coisa lá na frente que eu quero fazer. Então, eu busco todas as características, todos os cursos, tipo, tudo que eu preciso fazer para estar perfeito para aquela posição, entendeu? E às vezes a coisa básica que eu sei que tem que fazer é dar o primeiro passo e começar a fazer, porque depois você vai se adaptando. Mas isso é uma coisa que eu já, enfim, tenho tentado trabalhar, venho trabalhando, não tenho assim muito receio de dar o primeiro passo, mas é uma coisa que às vezes eu sempre busco, sabe? Tipo, o que eu tenho que fazer aqui? Aí eu busco muitos artefatos e às vezes fico demorando de dar o primeiro passo, sabe? E isso é bem bacana você falar isso, porque eu acho que muita gente vai se reconhecer nessa situação. A situação de você se cobrar também é um ciclozinho. Você se cobra muito, aí você acaba procrastinando porque você quer fazer o seu melhor, e aí você acaba nunca estando preparado, né? Então, eu queria no começo, você nunca está preparado, a gente nunca está 100% preparado, enquanto você não der aquele primeiro passo. E aí, na ilusão, tudo fica perfeito. Que gente, nessa transição que eu fiz de carreira, foi assim, não, quando eu fizer planejamento, eu sou a rainha do planejamento, eu vou lá, não, quando tiver isso, quando tiver maravilhoso meu logo, eu vou começar a falar para as pessoas, quando eu tiver perfeito aqui, não, quando eu souber tudo sobre comportamento humano, ou seja, nunca vou saber tudo, porque não existe, né, a gente está sempre aqui, né, mais esse tema aqui está cada vez, para o resto da vida você vai se desenvolvendo e vai vendo que existem várias outras abordagens, enfim. Então, quanto mais você vai esperando esse momento perfeito, ideal, que não existe, você vai adiando isso, né? E aí aquela frase que eu putz, por bem ou por mal, eu tive que aplicar, que é antes feito do que perfeito. Então, eu queria fazer lá
minha rede, né, minha rede social perfeita, tudo alinhado. Quando eu entendi que a imperfeição, ela é nosso aliado, então tem esse livro que eu não posso deixar de citar, né? É A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, maravilhosa, rainha de todos os tempos. Ela fala da vulnerabilidade, esse poder de ser imperfeito. Olha só, ó, Eu esse é fiz o o dever caminho de dos casa, homens. hein? Esse é o caminho dos homens. Então, quando você pergunta o que os homens têm que fazer para entrar nisso, é isso. É ler sobre esses conteúdos, é se desenvolver, porque a vulnerabilidade, por muito tempo, foi considerada uma fraqueza, né? E quando a gente vê que não, é isso que gera conexão, é isso que você entende que você deve trazer, o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, trazendo nossas fragilidades, nossas vulnerabilidades, nossas fraquezas, são importantes. Isso não desmerece o que a gente é, o que a gente conquistou, o que a gente realizou, né? Pelo contrário, isso mostra a gente como um ser humano. Então, quando você fala que você se cobra muito, eu acho que tem a parte boa de você ir atrás de conhecimento. É claro que é importante ter aquele medo, aquela ansiedade normal perto de uma apresentação, senão você vai ser aquela pessoa que não vai se preparar. Estava vendo uma psicóloga do esporte falando que se os atletas não tivessem esse medo, né, essa vontade de superar, de treinar pra caramba, é difícil você conseguir, né, competir, fazer competições de alta performance, porque você precisa ter essa adrenalina no seu corpo, é um negócio até físico. Mas quando você chega num ponto que aquilo te paralisa, aí que é aquela história do prejuízo. Te traz prejuízo na sua vida? Acho que essa é a palavra, essa é a pergunta. Se não traz prejuízo, ok, mas se traz um prejuízo de fazer você procrastinar, ser uma pessoa muito crítica com você e provavelmente você é com os outros, quando você é com você mesmo, e aí você acaba sempre focando no que está ruim. E as empresas amam isso. Amam, porque elas querem que a gente consiga... E é importante, sim, ter uma análise ali de ver o que falta, planejar, né, ver as ameaças que tem, o que pode dar errado. Mas se a gente só focar nisso, inclusive nos relacionamentos, isso é o caminho para o desastre, né? Aquela história, você faz um jantar ali para o seu marido, faz tudo, você prepara, faz a mesa e ele fala assim, nossa, mas essa louça, quem vai lavar? Minha amiga me contou isso outro dia, que ela aí eu lembrei disso. E é uma pessoa que trabalha muito com essa questão da ameaça, sabe, de focar no que tá. E quando traz isso para casa, você já foca no que tá ruim. E com certeza não foi por mal, mas é o foco ali do que tá errado ali na situação. Aí é a louça, mesmo tendo todos os ganhos ali de um jantar. Gente, já chegamos até aqui em conselhos amorosos aqui de relacionamento. Mas tudo para falar que a cobrança, até certo ponto, é boa, mas quando te gera esses prejuízos de criticar, a gente tem que, né, voltar. E aí um exercício que eu te proponho aqui para ter prática, porque é fácil falar tudo isso e falar o que eu faço na prática, o que eu faço agora, acabando aqui o podcast. É você sempre reconhecer as suas pequenas vitórias. Então, por menor que seja, quando você conhecer algum tipo de reconhecimento, um elogio, aceite o elogio, sabe? Quando você conseguir cumprir o podcast aqui, terminei o podcast, consegui fazer, sabe? Dá uma recompensa. O cérebro, ele ama recompensa. Ele é um baita de um interesseiro. Ele quer só recompensa. Então, você vai lá, faz um cafezinho para você, liga para alguém querido, fala 5 minutos no telefone. São essas pequenas questões que ele vai entendendo que vai criando um novo circuito na sua cabeça. Porque o nosso cérebro é plástico, então a gente consegue criar novas realidades. Só que isso a gente tem que treinar. E a gente é muito ansioso, a gente quer tudo para agora. Então a gente pode começar hoje, mas se todo dia você escrever, a gente pode até propor aqui, e aí eu vou cobrar de vocês, Bruna e Daniel. Escrever todos os dias a questão, né, dos prós e contras. E praticar, e pro Daniel escrever, e escrever também é legal, as histórias no final de cada dia. E é algo que eu fazia muito. Quando eu fiz a transição, eu fui do mundo corporativo, que tinha ali alguém me cobrando, né, chefe, para uma vida autônoma, né, empreender, que eu era minha própria chefe. Chegava no final do dia, eu pensava, não fiz nada,
Isso que na verdade eu tinha feito. Eu tinha tomado um café com o CEO, eu tinha feito uma reunião com um amigo que trabalhava na mesma área, eu tinha resolvido questões burocráticas, mas no final eu pensei, não, mas eu não fiz o que eu tinha que fazer. E aí isso gera uma frustração que só faz mal, porque você vai dormir chateado, você começa a se cobrar, e aí é um ciclo horrível. E eu comecei a escrever todo dia, no final do dia, tudo que eu tinha feito. Podia ser um e-mail. Fiz um e-mail sobre isso. No final do dia, eu falava, caramba, quanta coisa que eu fiz. E aí isso dava uma sensação de, nossa, não, eu estou fazendo coisas. E é isso que o meu cérebro queria, esse tipo de recompensa, de cumprir com o que eu queria. Então, assim, tem várias atividades, mas, assim, se a gente começar por mais simples e treinar todos os dias, eu garanto que já vai mudar a realidade, né? Opa, voltou aqui. E aí você, até pegando alguns ganchos, assim, você começou a falar sobre isso acabar impactando no nosso sono, né, nas nossas questões de relacionamentos. O que que a gente, né, quais são até que a gente tenha esse autoconhecimento, né, de identificar quais são esses autossabotadores, mas tem sintomas que a gente pode estar atento, né? Se eu ainda não tenho, não possuo esse autoconhecimento todo, eu estou nesse início, eu estou assistindo esse podcast aqui, nunca tinha ouvido falar sobre esse tema, me interessei e quero ter essa percepção e entender quais são os sintomas, onde eu devo me preocupar, né? Ou o que eu devo estar atenta com relação o que afeta a minha vida, né? Tanto o meu rendimento no emprego, enfim, quais são os problemas que podem acabar externalizando, né? Que podem apresentar esses sintomas sobre o autossabotamento. Legal, então peguem caneta e papel, o bloco de notas. Já tô aí. Eu vou falar aqui 5 principais sintomas, tá? Podem ter vários, mas eu vou falar os principais que aparecem nas principais pesquisas, que o primeiro deles é a autocrítica e a autodepreciação. Então, esse é o mais claro e o mais comum, né? É aquela história do elogio, né? Que você falou que quando você recebe, você não aceita. Uhum. Aquela história de falar que foi pura sorte. Não, tô nesse trabalho aqui foi pura sorte. Não, me indicaram aqui, né? Então, é um comportamento típico para identificar, tá? A questão da comparação também entra nisso. Então, a gente se compara muito, a gente acaba se autodepreciando e tendo essa autocrítica. Número 2 é quando a gente trabalha excessivamente, que a gente quer, de qualquer forma, provar para o outro, né? Eu trabalhei com uma menina que ela era muito, muito boa, mas ela tinha o maior número de banco de horas do mundo, e ela sempre falava, hoje eu vou embora cedo, e ela ficava até mais tarde. E eu comecei a entender que é um padrão, na verdade sempre é um padrão, tá? Claro que tem instituições que cobram, tal, mas tem um padrão ali da pessoa de não conseguir colocar limites. Então, ela vai lá e trabalha excessivamente, ela busca o perfeccionismo, porque ela nunca acha que é o bom o suficiente, essa é a insegurança, né? Então, ela fala, eu vou fazer tudo isso para conseguir combater essa suposta incompetência aqui que eu sou a fraude, né? Então, vamos ali trabalhar o máximo para mostrar isso. Também podem ser sintomas. O terceiro deles é a procrastinação, que a gente falou bastante aqui hoje, que apesar da gente trabalhar duro e assim, entregar, né, as tarefas, a gente muitas vezes foge porque a gente quer fugir desse julgamento, a gente quer fugir dessa imperfeição, né? Porque na ilusão fica lindo. Nossa, assim, quantas vezes eu faço assim, calendário da semana, que eu vou fazer isso, e vão acontecer imprevistos. E na hora que você vai fazer, você fala, não estou tão bem, deixa eu pegar um cafezinho. Não, mas espera aí, deixa eu tomar uma água, porque é importante, né? Saúde, né, gente? Então, não, mas deixa eu lá ligar para minha avó, ver se ela tá bem, né? A gente vai procrastinando. Aqui eu tenho até uma dica, a gente vai falar de dicas depois, mas eu já vou, então, falar aqui. Tá dando um spoiler, vai lá, Júlia. Vou falando aqui. Bom, o podcast inteiro tá cheio de dica, né, gente? Bombando. Vai conversar muita coisa aqui, mas assim, outra dica é fazer
o Pomodoro, é uma ferramenta, não sei se vocês conhecem, que é você trabalha, é uma gestão de tempos, de 4 tempos. Então, o primeiro tempo, você trabalha 25 minutos focado, você coloca um cronômetro, 25 minutos. Você não pode fazer nada ali naquela atividade. Aí você tem 5 minutos para fazer, para dar aquela recompensa, lembra? O nosso amigo cérebro aqui. Daí você vai fazer algo que não é obrigação. Você vai entrar no Instagram, você vai tomar um café, você vai... Enfim, todos os exemplos que te faz bem. Não vai pagar conta, tá? Ele vai entender isso como uma coisa ruim. Então, 25, 5. E aí você repete 4 vezes esse 5. 25, 5, 25, 5. 25. E aí, enfim, temos 2 horas. Isso chama método Pomodoro. Então, tem vários estudos que mostram que é eficiente. Eu mesmo aplico isso. No dia que eu tô, nossa, cheio de coisa desfocada, eu falo, pera, vamos lá, Pomodoro. E quando você consegue agir de maneiras menores, o cérebro, ele vai. Se você fala que vai fazer 2 horas, ele já começa a dar 1000 desculpas para você. Faz 25, você vai ver, gente, você tira todas aquelas tarefas chatas da frente. É maravilhoso. Voltando aqui, falamos aqui do Autocrítica. primeiro ponto, que é a autocrítica e depreciação. O segundo, que é trabalho excessivo e perfeccionismo. Terceiro, que a gente estava falando aqui da procrastinação. O quarto sintoma, para a gente entender se a gente tem essa síndrome, né? É a constante insatisfação. Então, apesar do trabalho duro, né, daquela questão da gente entender, da questão da insegurança, a ansiedade, a fragilidade, a gente sempre se vê como impostor nessa situação, essa insatisfação. Então, ele dá um desgaste físico, emocional, é como que a gente estivesse sempre em busca da perfeição. O que a gente está falando, né? A gente está sempre em busca de uma coisa que não existe, inatingível. E aí isso é muito frustrante. O nosso corpo responde de uma maneira muito... e aí que entra, né, a história do burnout, né? Toda essa questão que a gente vê muito. A gente está sempre insatisfeito, está sempre buscando. E aí aquela listinha é ótima de você entender as pequenas vitórias do nosso dia, da nossa vida. Não esperar para o final de semana para, né, comemorar. Comemora no dia, naquela situação, naqueles 5 minutinhos do Pomodoro ali, a gente já junta os 2 exercícios num só. É maravilhoso. O quinto, né? Já estamos no quinto. Carisma. Isso é um sintoma. Qual que é o nome? Desculpa. Carisma. É quando Carisma. você acha que você precisa agradar a todos. Então, você tem que estar sempre... Aquele medo de desagradar, né? E tem um livro também que é ótimo, que fala dessa questão, que é a coragem de desagradar. Você... Quando você não consegue, né? Porque aquela história, a gente tá ali para querer pertencer, né? E aí a gente quer agradar todo mundo. E a gente acaba querendo agradar na situação para mostrar que você não é uma fraude. Então, você vai encobrir como? Agradando o outro, né? E aí acaba sendo aqueles bajuladores que a gente vê muito né? Eu acho que quando a gente fala muito desses pontos, é muito fácil a gente ver no corporativo, em grandes empresas, mas isso reflete em qualquer área da nossa vida, que é mais fácil exemplificar, né? Então, Júlia, não, legal. Você quer falar mais alguma coisa? Desculpa, eu te cortei. Não, tava só fechando mesmo, pode falar. Eu ia até brincar, ia falar, não sei se a gente está concordando muito com tudo que você fala, ou se a gente está se reconhecendo aqui, né? Fazendo uma análise aqui. Você fala, é verdade. Mas, enfim, Júlia, a gente está quase chegando aqui ao fim do nosso voo, tá? E agora sim a gente queria, você já deu, acho que, pinceladas práticas do começo até o fim. Então, quem estiver acompanhando a gente já pegou vários insights. Mas para a gente fazer um bloco agora mais preciso, só de prática, de ações, eu queria saber de você se existe, por exemplo, algum tipo de atividade física ou até mesmo uma atividade intelectual, por exemplo, uma leitura, assistir alguma coisa específica, que pode nos ajudar a combater essa síndrome. E se é que há alguma, né? Se é que existe algum tipo de atividade que combata isso, enfim. Eu acho que a gente entendendo que ela existe, né? Então, que nem eu disse, a questão da identificar se a gente tem, quando que a gente, como que esses sintomas surgem, então, o que a gente sente,
qual o impacto que tem na nossa vida. É uma ótima maneira a gente começar esse diário, então registrar isso, todos esses momentos que a gente se sente com os gremlins aí nos afetando, né? Na plataforma mesmo da Learn to Fly, a gente tem esse exercício muito bacana. Então, quem quiser conhecer mais também da Learn to Fly, que é uma plataforma de desenvolvimento pessoal e profissional, e lá a gente trabalha todos esses pontos para conseguir, né, desenvolver como ser humano total e as competências socioemocionais que nos levam a ter esse bem-estar. Mas o segundo ponto que eu falaria aqui, você colocar esses autossabotadores à prova. Então, quando você notar que existe algum pensamento de autocrítica, autodepreciação, faz essa lista de provas a favor e contra do seu pensamento. Igual eu comentei aqui com a Bruna de fazer com a questão do medo, fazer com isso, né? Poxa, você está com dúvida naquele trabalho, você acha que você não é bom o suficiente. Coloca ali tudo que você tem de habilidades, de competências. E aí vê outra lista do que você pode dar errado, o que você acha que você não pode enfrentar, né? A própria Bruna Marquezine falando aqui do exemplo dela. Poxa, ela também fez agora o teste lá para fazer, para ser uma personagem da DC. Ela falou, nunca vou pegar esse personagem. Ela estava correndo com 60 outras atrizes no mundo inteiro. E aí, no fim, foi ela na final com uma outra mulher e conseguiu pegar o papel. E ela falou, caramba, eu acho que até que eu sou uma boa atriz, né? E aí, é nesses momentos que a gente começa a lembrar. Então, talvez na próxima vez que ela fizer um teste, ela vai pensar, nossa, mas eu passei naquele ali, então alguma coisa eu sou boa. Então, a gente sempre colocar em prova e buscar alguma referência, né? Quando eu falo assim, na primeira vez que eu fiz uma aula falando sobre desenvolvimento humano, já faz quase 2 anos, eu falei, nossa, mas eu não sei tudo sobre esse tema. Eu me preparei, estudei, mas eu não sei. Eu tinha uma sensação de, não, eu não vou conseguir e tudo mais. Mas na vez seguinte eu pensei, se eu consegui aquela vez, por que eu não vou conseguir agora? Eu tinha já essa questão. Então, colocar a prova, escrever, por que você acha que você tem que... Você é sim o suficiente para aquela vaga, para aquela situação, para qualquer situação desafiadora, né, que te faça ter esse sentimento. Então, acho importante isso. Uma outra dica aqui, que é menos, talvez, seja de uma outra pessoa, é você ter um mentor. Um mentor é algo muito importante na sua vida. Acho que todo mundo já tem um mentor aqui, né? Mentor que às vezes nem sabia que era um mentor. Aquele gestor, ou aquela pessoa que te deu aquelas dicas, que viu seu potencial, que falou, vem, vai por aqui, que tal ir por aqui, por ali. Entender que existem outras opções, e que seu gremlin aí, ele é só um gremlin, nada mais do que isso. Então, quando você procura alguém que pode te ajudar a rever esses pensamentos, essas crenças, e ter uma maneira mais imparcial, né, para conseguir analisar isso, a gente consegue ter uma outra perspectiva. Então, é bem legal você procurar um mentor. E já falando em Learn to Fly, a gente também tem mentores lá muito bons, que a gente consegue desenvolver isso. E a questão, eu acho que por último aqui, dando a quinta dica aqui, que é reconhecer as suas vitórias. Como eu disse para o Daniel aqui, já retomando, que é a gente conseguir comemorar as pequenas vitórias. E sempre lembrar que a gente é capaz, que a gente foi capaz ali, porque a gente vai ser capaz agora, né? Então, ir trabalhando essas questões. E acho que escrever é muito bom, mentalizar é muito bom. E a gente tem que sempre cuidar de nós mesmos. A gente tem que mandar uma mensagem para o nosso cérebro mostrando que a gente está cuidando da gente. Que a gente se importa, que a gente tem esse valor, que a gente merece. Tá aí. Todos nós merecemos, né? É a gente conseguir potencializar esse sentimento de merecimento mesmo. E como tudo, a gente tem que praticar, porque a gente aprende que 1 mais 1 é 2 na escola, mas a gente não aprende a desenvolver essas habilidades socioemocionais. Aí chega agora, a gente tem que aprender. Mas, da mesma forma que demorou um tempo para você aprender a matemática na escola, a gente tem que investir um tempo agora também. Né? Eu muito vejo falando, vamos ser empáticos, vamos ter empatia. Aí você dá uma palestra e fala, pronto, agora eu sou empático. Não.
Né? O primeiro passo é você entender que você tem que ser, que é importante, tal. Agora, se você não praticar no dia a dia, uma vez você vai falar, você vai ouvir uma história que é escutativa, e assim por diante, você vai praticando essas habilidades socioemocionais. Depois de um ano, você já vai ser um pouco mais empático de hoje. Daqui 2 anos, você vai ser mais ainda. Então, por que a gente treina na musculação para ter mais músculo? E não treina tanto essa parte, esse músculo emocional? A gente tem que, acho que agora o pessoal está começando a olhar, né, para essas questões que é tão importante, ou até mais do que a parte cognitiva. É mais importante, né? Porque é o nosso software, né? Se o software não funcionar, nada vai funcionar. Exato. Mas, né? Júlia, fala pro pessoal aí onde que eles te acham. Pode falar aí, pode fazer seu merchan. Bom, quem quiser saber mais sobre esses temas, então eu falo bastante sobre consciência emocional, competências socioemocionais, sobre bem-estar, autoestima, espiritualidade, no meu perfil, que é julia.pteixeira, então @julia.pteixeira no Instagram. E também, quem quiser aprofundar nos temas, né, e entender melhor esse trabalho da plataforma da Learn to Fly, é learntofly.global. Legal, então procurem lá a Júlia, pessoal, para tirar qualquer tipo de dúvida, para ver o material que ela já publicou e também compartilhem aqui esse nosso material. Júlia, a gente está chegando aqui no final do voo, agora é para valer, estamos quase aterrissando. Gostaria só de agradecer a sua participação, toda a discussão que a gente fez, acho que você tirou muitas dúvidas minha e da Bruna aqui, minha parceira de cabine, quanto de todos os ouvintes que estão nos acompanhando. Tem bastante insights aí e exemplos práticos, né, que a gente trouxe, enfim, um pouquinho da gente aqui, que deve ser um pouco aí da grande maioria que vai nos acompanhar. Então, mais uma vez aí, muitíssimo obrigado, tá? Obrigada a vocês, foi um prazer. Nossa, adorei essa troca. Acho que foi muito boa. Acho que, com certeza, todos nós temos um pouco aqui, temos nossos gremlins, mas eles não podem ser maiores que nós mesmos. Então, vamos trabalhar e foi muito gostoso aqui o papo. Espero revê-los. Com certeza. Obrigada, Júlia. E para todos os nossos ouvintes, não desmereça seu próprio esforço e talento. Aproprie-se dos seus créditos. Curtiu esse voo? Compartilha com seus amigos e voe junto com a gente. Chegamos ao fim do nosso voo, não saia da janela e aguarde os próximos podcasts. Obrigado.